Nós estamos estudando avivamentos, a série do mês. E hoje nós vamos falar sobre os avivamentos primitivos, os passados. Por quê? Porque Deus tem uma norma. Quando se cumpre aquilo que Deus estabeleceu, o Espírito Santo atua e vem o avivamento. No segundo livro de Reis, 22 e 23, conta a história de um avivamento no Velho Testamento, na época do rei Josias. Interessante que no Velho Testamento os avivamentos sempre vinham quando o rei se submetia a Deus e governava de forma sadia. E quase sempre o avivamento vinha depois de uma crise na nação. Um rei longe de Deus, que foi o rei anterior a Josias, era Amon, que era o pai de Josias, afastado de Deus. Interessante que nessa época em que o rei era idólatra, não tinha amor à nação nem ao povo, o povo era sacrificado nos impostos, roubado naquilo que eles possuíam pelo próprio rei. E nessa situação de trevas é que Deus mandava um homem que iria mudar a situação e, no poder do Espírito Santo, iria mudar a situação da nação. Então, em dias de trevas morais, era uma decadência moral, vinha depressão econômica, havia caos na nação, porque o pecado gera pobreza e miséria. E aí Deus manda um servo dedicado, consagrado a Deus, e ele é o agente usado para despertar e levar a nação de volta para a fé e a obediência à palavra de Deus. Resgatada a leitura da palavra e o estudo da palavra de Deus. A palavra é proclamada com ousadia, com intrepidez, o pecado é confrontado sem nenhum temor, os mandamentos do Senhor são aceitos, amados, proclamados e obedecidos fielmente. Quando Deus diz assim, isso não, é não, nós não vamos discutir. Eu sempre fiz diferente? Não. Está escrito assim, então vai ser assim. Todas as estruturas de raciocínio que estão contrários a isso, nós descartamos. Então nós vamos obedecer o que a palavra diz. Eu quero ler alguns versículos. Segundo livro de Reis, vinte e dois e 23. Josias
começou a reinar com 8 anos de idade. Na verdade, tinha um sacerdote que era o tutor de Josias, porque o pai de Josias morreu, Josias jovem, criança, e foi colocado como rei. Depois de 18 anos de reinado, significa que ele tinha 26 anos, ele mandou restaurar o templo em Jerusalém. Então, ele chamou os seus assessores, deu ordem: peguem todo o dinheiro, entreguem para os que estão dirigindo a obra, eles são honestos, e vamos restaurar o templo em Jerusalém. Enquanto eles limpavam o templo, o sacerdote encontrou o livro da lei, o texto sagrado, e veio para o secretário do rei e mostrou: olha, na limpeza do templo encontramos o livro da lei, que era a Bíblia, o que hoje é a Bíblia, né? E esse livro foi lido para o rei Josias. E o Josias percebeu que tudo aquilo que estava no livro da lei não estava sendo cumprido, as alianças de Deus com o povo de Israel. Ele se desesperou. Falou: olha, vocês vão procurar uma profetisa, Hulda, vejam com ela o que nós podemos fazer, que nós estamos andando fora da palavra de Deus. Chorou, se colocou diante do trono, e eles foram conversar com a profetisa Hulda. E a resposta dela está no versículo 15 do 22 de 2 Reis. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim: eis que trarei males sobre esse lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira, com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca da palavra que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então, levaram a eles ao rei esta resposta. A partir daí, Josias vai renovar a aliança com Deus, reuniu a nação, leu o que está na palavra e renovaram a aliança com Deus, em unidade. O rei, vejam que eles ficaram em pé, lendo o texto, e todo o povo ouvindo o que estava sendo lido. Aí o rei ordenou então que fosse feita a purificação do templo e do culto, porque eles estavam fazendo
culto a demônios, a ídolos. Isso tudo foi tirado, quebrado e lançado fora, longe. Foi restituído aquilo que era do templo, foi reconstruído. Todos os altares que não eram de Deus foram quebrados. Todos os sacerdotes que estavam ministrando a ídolos foram destituídos. E foi refeita a aliança. E Israel teve progresso. O seu povo foi abençoado. E a palavra diz que Josias foi o melhor rei de Israel. E que não havia ninguém, não houve ninguém antes nem depois dele que fosse melhor que ele como rei. É claro que naquele tempo o Espírito Santo não vinha para o povo todo, era para o rei, profeta e sacerdote. E o Josias, como rei, claro, estava cheio do Espírito Santo. Mas e nós? A Bíblia diz que nós temos que andar no Espírito. Avivamento, às vezes nós ficamos olhando assim, quando é que vai acontecer um avivamento? Deus está dizendo para mim e para você, o avivamento começa dentro de mim. Nós temos aqui o Ney e a Tereza todos os dias, todas as manhãs, algumas horas, orando aqui dentro. E nós temos que orar o tempo todo, sem cessar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Qual a dificuldade nossa nessa batalha da vida, no nosso caminhar diário? É que nós somos tentados por uma série de circunstâncias, pelo que vemos, pelo que ouvimos, e nós temos que orar sem cessar, é isso. Nessa hora, nós temos que, Senhor, eu preciso do Senhor. Nós não somos invencíveis, mas no Espírito Santo, com Deus nos segurando e caminhando conosco, nós somos imbatíveis e imparáveis. Quando a gente dirige, você está com seu carro ou sua moto, você está indo por um trilho, de repente, o carro pode se desviar. E você precisa toda hora estar acertando o volante para colocar no caminho certo. A nossa vida com Deus também é assim. Se você se distrair, você sai do trilho. Andar da maneira digna, da vocação a que fomos chamados, em oração constante, orar sem cessar, é isso. No nosso caminhar, surgiu qualquer circunstância que vai nos tirar do caminho, Senhor, em nome de Jesus, isso não é meu. Esse é o nosso caminhar diário. Interessante que nas cartas de Paulo, quando ele está aconselhando, quando ele fala com os Efésios, com os Filipenses também, que ele diz, olha, vocês vão andar de um modo digno da vocação a que vocês foram chamados.
Aí ele passa a dar alguns conselhos. Sejam de um mesmo parecer, haja unidade entre vocês, que os pensamentos tenham a mesma direção. Então, o que ele está proclamando é a unidade do povo. E, para falar de avivamento primitivo, eu quero começar falando dos morávios. Morávia era uma região da Boêmia, que hoje é Tchecoslováquia. E eles estavam sendo perseguidos. Os cristãos que aceitaram a reforma de Lutero, lá eram perseguidos e mortos. Então eles fugiram. E não existia ainda Alemanha, eram condados. E eles pegaram lá um terreno grande, que pertencia a um conde, e o conde permitiu que eles ficassem lá. Zinzendorf. Só que eles fugiram para não serem mortos, mas lá eles não eram uma unidade. Cada casa tinha o seu culto, e um diferente do outro. E eles passaram a brigar entre si, ao ponto de uma casa ir interferir no culto que estava havendo na outra casa, provocando brigas. Quando Zinzendorf soube disso, chamou esse povo todo e fez. Zinzendorf, ele era advogado, então ele fez um protocolo. Aqueles que quiserem viver aqui vão ter que andar em unidade. O que interessa é que vocês creem em Jesus como Messias, como Salvador. Todo o resto que vocês estão discutindo é secundário. Vamos pegar isso que é primário e vocês vão se unir. Aqueles que não concordarem, eu vou expulsar das minhas terras. Então, eles assinaram um compromisso, houve um culto, Zinzendorf deu essa palavra, e eles sentiram algo diferente. Eles começaram, naquele culto, a ter amor um pelo outro. Caíram todas as barreiras e eles sentiram a presença do Espírito Santo ali. Foram os morávios. Eles foram fantásticos, depois que se converteram mesmo. E eles organizaram grupos de oração, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quanto tempo durou isso, vocês sabem? 100 anos, mais de 100 anos, 104 anos. Eram os morávios. E eles tinham um fogo do Espírito, que eles queriam converter outras pessoas. Eles começaram a fazer missões. Eles trabalhavam para enviar missionários. Mas coisas assim, para onde ninguém queria ir. África, Canadá, Alasca, onde assim ninguém queria ir, eles iam. Um grupo chegou a se vender como escravos para ter acesso aos outros escravos e converter os escravos. Esses eram os morávios. O culto, o conde, ele escrevia um versículo e o versículo era cantado. Eles faziam um culto cantando durante o culto. A história deles é muito interessante, porque foram os primeiros que receberam, assim, um avivamento de uma forma extraordinária. Quando John Wesley,
Ele já era um pregador, foi para os Estados Unidos como missionário para os índios, e ele não estava muito satisfeito daquilo que ele estava fazendo, ele não estava bem, não estava se sentindo. Então resolveu voltar para a Inglaterra. E no trajeto de volta, houve uma tempestade e o barco estava quase que afundando. E ele ficou apavorado. E ele viu esses morávios que estavam também viajando de volta, cantando e se alegrando. E o John Wesley falou: eu preciso me converter. E chegou na Inglaterra, ele foi lá para Morávia, foi visitar, e ficou com esse povo um tempo, e decidiu, quando voltou para a Inglaterra: não, eu vou formar o Clube Santo, nós vamos andar em santidade. E organizou um grupo que se reunia para orar, para ler a palavra, mas principalmente eles queriam andar nos caminhos do Senhor, sem desvios. Então o povo começou a chamar metodista, mas como fazendo brincadeira, gozação com eles. E eles adotaram metodistas, porque eles tinham método. E numa dessas reuniões, eles não sabiam o que significa batismo no Espírito Santo, não foi assim que foi descrito, mas a descrição do que aconteceu, o Wesley foi batizado no Espírito Santo ali, numa reunião, lendo um texto de Romanos. E John Wesley mudou a Inglaterra. Um homem avivado, cheio do Espírito Santo, mudou um país. E ele assumiu isso. Mas o interessante é, para nós, primeiro, buscar oração e santidade. Nós queremos ser avivados. Quantos aqui gostariam que essa igreja fosse avivada? Amém. Então nós temos que nos unir, caminhar de um modo digno da vocação a que fomos chamados, em santidade e em oração, espírito de oração. Eu quero dar um testemunho do nosso irmão, o Rony, que o Rony há muito tempo vinha buscando o batismo no Espírito Santo. E há uns 2, 3 domingos atrás, ele recebeu. Ele saiu orando em línguas, amém? E o Rony agora está avivado, porque ele vai em todas as reuniões, entendeu? E aí, isso é que você observa na vida das pessoas. São as mudanças. O Lucas é outro exemplo, não é, Lucas? Deus te abençoe. Então, a gente, é gostoso ver o poder do Espírito sobre as pessoas. E nós temos que continuar orando para receber a plenitude do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é o passo, mas o nosso caminhar com Deus é uma caminhada. E é isso que nós temos que buscar. Quando, lá no Velho Testamento, Paulo foi visitar, estava em Éfeso, né? Ele encontrou um grupo que tinha sido batizado
tinha o Apolo, que era um senhor pregador. Ele convencia os judeus que Jesus era o Messias. Ele era poderoso em palavras. E ele batizou um grupo lá em Éfeso. Hã? Novo Testamento. Está em Éfeso. Eu falei velho? É o velho aqui, mas tudo bem. Aí, mas quando Paulo chegou, tinha lá 7 pessoas que tinham recebido Jesus e sido batizados pelo Apolo. E ele percebeu que eles não tinham sido batizados no Espírito Santo. Ele falou: mas vocês foram batizados? Fomos. Vocês foram batizados no Espírito Santo? Nós nem ouvimos falar, nem sabíamos que existia isso. Paulo impôs as mãos e eles receberam o Espírito Santo e começaram a orar em línguas. Então nós temos que entender, essa caminhada com Deus tem uma progressão. Então eu gostaria de perguntar aqui, quantos estão orando nessa caminhada para andar certinho com Deus? É orar sem cessar. Amém? Hoje existe, nós estamos numa batalha espiritual tremenda. Você tem camisetas com coisas do diabo. Você tem caderno na capa, dá medo de olhar. Parece coisa satânica mesmo. E nós temos que tomar cuidado de não estarmos levando para casa esse material que vem do demônio. Se eu fizer isso, eu estou dando uma abertura, uma brecha para o inimigo. Nós não podemos fazer isso. Esse é um ponto. Outra coisa, por onde você andar, os nossos olhos vão ver coisas absurdas para desviar você do caminho. Nós não podemos nos desviar do caminho. Então, é aí que é orar sem cessar. Bateu, Senhor, eu preciso do Senhor aqui. Amém? Principalmente as pessoas que têm dificuldade, às vezes vêm de algum vício, tem circunstância que você é tentado. É ali que você tem que parar e dizer: não, a minha carne é fraca mesmo, mas o Espírito de Deus me segura. E eu não vou cair em nome de Jesus. Amém? Queridos, o caminhar com Cristo, como estou falando, é uma caminhada. Então, eu estou orando em línguas, estou recebendo de Deus aquilo que Deus tem para mim. O orar em línguas te dá um poder, porque o Espírito Santo é poderoso, e você tem que usar o poder do Espírito para vencer as dificuldades todas. Não é na nossa força, que nós não temos. Não tente ser super. Não, isso aqui eu posso sem Deus me ajudar. Nunca diga isso. Eu não sou suficiente para nada. Hoje, quando nós estávamos cantando aqui, Senhor, eu entrego tudo, todo o meu ser. Aí eu fiquei constrangido. Senhor, todo o meu ser não é nada. Eu entrego ao Senhor todo o meu ser. O que eu sou? Não significa nada para Deus. Claro que significa, porque Ele me ama, eu sou filho. Mas eu entrego todo o meu ser, né?
Nós não somos nada, eu não sou nada. Então, Ele quer que eu entregue mesmo. E Deus se alegra na minha entrega e na sua. Mas nós não podemos pensar que nós somos super, nós não somos. Amém? Eu gostaria de orar por aqueles que têm algum pedido específico para Deus na área material. Eu quero entregar para Deus, eu quero entregar meu consultório para Deus. E pode ser que você queira entregar algumas coisas para Deus dirigir para você. Então, se você tem essa circunstância, vamos ficar em pé. Só você que tem essa circunstância. Amém? Pai querido, nós somos teus filhos amados, e queremos andar em unidade, Pai. Nós não queremos andar separados uns dos outros e nem separados de Ti. Da mesma maneira que houve avivamento no passado, eu creio que o Senhor quer um avivamento da Tua igreja hoje. E todos nós que estamos aqui, estamos colocando diante de Ti a nossa necessidade pessoal, cada um de nós. E nós sabemos que o Senhor tem propósito na vida de cada um e nos negócios de cada um de nós. Nenhum de nós é dono, o dono é o Senhor. E nós trabalhamos para o Senhor. Então, Pai, toma conta, faz aquilo que precisa ser feito, faz prosperar cada um dos nossos negócios e faz a Tua unção ser transparente, para que todos aqueles que entrarem em contato conosco sintam a Tua presença naquilo que nós fazemos. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode ser que tenha gente aqui que está querendo cura. Eu quero. Amém? Vamos orar por cura. Põe a mão naquela área sua que você quer que Deus mexa. Pai querido, nós estamos diante do trono da Tua graça. Nós temos fé, Pai. Nós queremos romper em fé para Te pedir. Põe a Tua mão e sara o nosso corpo, Pai. Sara a minha medula, a produção do meu sangue. Sara, Senhor, a minha área cardíaca. Cuida, Pai, para que a minha saúde seja uma bênção Tua na minha vida. E cada um de nós está Te pedindo, Pai, a cura pessoal, integral e sem necessidade médica. O Senhor é o médico nosso. Pai querido, e cada um dos que estamos aqui, queremos ser avivados, queremos um avivamento na nossa vida. Traz-nos, Pai, alegria na Tua presença, um coração ávido por Ti, e que nós possamos caminhar contigo, Pai, e na plenitude do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus seja abundante, que essa semana seja uma semana de vitória na vida de vocês, na nossa vida, e que o Espírito Santo seja abundante, que nós possamos caminhar na plenitude do Espírito, com alegria e paz, em nome de Jesus. Deus abençoe.